No caminho da vida de várias mulheres, escola, faculdade é algo quase impossível. Uma pesquisa do Instituto da Fundação Malala revela que cerca de 130 meninas em todo o mundo não conseguem ter acesso à escola. Mas nós vamos conversar com 3 mulheres que transformaram esse cenário e mudaram a própria realidade. Em comum, essas 3 mulheres empoderadas têm uma coisa, sabe o que é? Cuidado com as mãos e cuidado com toda a parte estética, mas principalmente com as mãos, porque as 3 foram manicures, as 3 trabalharam com estética. Mas sabe o que elas também têm em comum? A vontade de conhecimento. E isso é que define essas 3 mulheres empoderadas, Gretchen, Aldenice e a Su, que, olha, estão fazendo diferença no mercado de trabalho. Gretchen, o que você faz no mercado de trabalho? Hoje eu estou como vice-presidente do Sindicato do Comércio, trabalho na minha área administrativa e tenho muito orgulho porque ali eu posso representar muitas mulheres. Mulheres que muitas das vezes elas não conseguem se enxergar dentro dos seus direitos e isso me levou muito também a acreditar que esse era o momento de investir no curso de Direito. Gretchen, você retoma a tua vida de estudante já com 22 anos. Como é que começa esse processo? Qual é assim, a virada de chave na cabeça da Gretchen que diz assim, não, agora eu preciso retomar a minha vida? Arcângela, a virada de chave na minha vida foi a real situação que eu vivia na época, né? Uhum. Estudar sempre foi meu objetivo. Sempre pensei em estudar, sempre pensei em entrar numa faculdade, mas eu não tinha um incentivo dentro de casa. Meu próprio pai, ele achava que ensino médio já era o suficiente. E aí ele incentivava a gente a trabalhar. Só que aí eu fui na contramão disso, né? Tive filho muito cedo e com isso parei de estudar na 5ª série do ensino fundamental. Estavas com quantos anos quando tu tiveste seu primeiro filho? Eu tive meu primeiro filho com 15 para 16 Nossa, anos. 15 para 16. Uma criança praticamente carregando uma outra criança, né? E aí, com 22 anos, já com 3 filhos, vivia um casamento à base de violência, né? Violência doméstica, física, psicológica. Nossa, e todos os sentidos. Quanto tempo você ficou com essa violência? Eu vivi casada há 7 anos. 7 anos. E nesses 7 anos, isso. E aí, sempre que eu passava por isso, eu lembrava, né, da escola. Mas eu parei de estudar. E aí, com 22 anos, eu decidi, depois de uma descoberta, né, de uma traição, eu decidi que aquilo não era a minha vida, aquilo não era para mim. Eu queria realmente mudar aquela história, aquele cenário. E a minha família, né, eu vim de uma família que as mulheres viviam em função do casamento, né, e quebrar aquela barreira não foi uma tarefa fácil, dentro de casa, principalmente por isso. E aí eu decidi que eu ia voltar a estudar. Voltei a estudar, né, com muita dificuldade, tive que optar. Nesse meio tempo, a única coisa que eu decidi separar primeiro, né, e a única coisa que eu sabia fazer naquela época era pintar a unha, e aí eu fui trabalhar um período de manicure, e depois eu matriculei, voltei a estudar, e eu lembro que quando eu cheguei na sala de aula a primeira vez, depois de quase 5, 6 anos parada, foi para mim um grande desafio. Foi um desafio, né? Porque tinha a realidade de filhos, tinha a realidade de conseguir chegar à escola, mas não desisti. E nesse caminho fui trilhando, consegui terminar o ensino fundamental e sempre ouvindo, inclusive do meu ex-marido, né, que eu não ia para lugar nenhum. Tava velha demais para aquilo. Que não ia, aquilo não ia. É engraçado, é o mesmo... tu tá te reconhecendo que é o mesmo discurso, né? E aí mesmo assim eu não ouvia nada disso. Meu objetivo era aquele. Terminei meu ensino fundamental. Mas que felicidade para mim foi aquilo, sabe? E aí eu chegava em casa, eu compartilhava com a minha mãe essa vitória, né?
com E meu ela? pai. Assim, eles ficavam radiantes, né, com aquela alegria, mas assim, a minha mãe mais timidazinha, um pouco em relação justamente por conta da necessidade que nós tínhamos, né? Meus filhos eram muito pequenos, então, né, um cenário. Mas mesmo assim, aquilo não me abatia, eu continuava Era, estudando. parece que mais uma força para ti, né? E aí, terminei o ensino fundamental, ensino médio. Ensino médio fui, e aí o desafio aumentou, porque né, eu já tinha que estudar mais longe, então eu já não tinha dificuldade do transporte, e aí eu larguei o trabalho de manicure e consegui um estágio. Esses estágios, né, para ensino médio, consegui um estágio, e nesse estágio eu fiz meus 3 anos, consegui estudar meus 3 anos estagiando. Terminei meu ensino médio. Pronto. Se agora eu quero a faculdade. Só que aí, do término do ensino médio até chegar na faculdade, demorou um tempinho. Porque aí eu precisei ajustar algumas coisas, mas nunca desisti. E essa faculdade que você fez inicialmente foi de quê? De administração, Administração, né? foi. Em 2015 eu ingressei na faculdade. E aí eu consegui o auxílio através do FIES, né? Consegui fazer minha faculdade, beleza. E super radiante. Terminei a minha faculdade e falei para minha mãe. Meu pai nessa época já não era mais vivo, mas a minha mãe foi ali guerreira junto contigo, né? E em todos os momentos. Então foi uma alegria muito grande para minha mãe poder participar daquele momento ali comigo. Foi meus filhos, né, acompanharam também todo esse processo. E foi algo assim que foi o divisor de águas na minha vida. E hoje, faculdade de Direito. Pois é, hoje, né, sempre foi um sonho, direito sempre foi um sonho na minha vida. Naquela época eu tive que optar por administração, por conta do tempo, do horário. Mas nunca desisti da faculdade, nunca desisti do curso de Direito, né? Nesse período todo, eu de formada, desde 2019, pensei em fazer uma pós, fazer alguma coisa no âmbito do direito, né? Só que aí eu disse, não, eu não quero algo, um pedacinho, uma fatia, eu quero todo esse bolo. Tu tá pensando que depois de ela ter passado tudo isso, ela vai ficar só com um pedacinho do direito? Não, mano, ela quer o direito inteiro para ela. E aí, quando foi em 2024, início de 2024, eu coloquei uma meta na minha vida. Eu disse, esse ano eu vou voltar a estudar, eu vou fazer o curso de Direito. Que legal. Só que detalhe, né, eu já estava vivendo uma outra maternidade, com um bebê de 2 anos e pouco, já na escola, quando eu decidi viver esse sonho. E aí o desafio, eu cheguei com meu marido, disse, eu tenho vontade de voltar a estudar, mas assim, como é que a gente vai fazer? Já outro marido, né? Já outro marido, né? Casada. E aí eu disse, não, eu vou voltar, eu vou só ajustar. Isso em 2024. E acabou que, por vários motivos, questão de trabalho e tal, a gente conseguiu adiar um pouquinho esse sonho. E no segundo semestre de 2024, eu disse, eu vou fazer, agora eu vou. Só que aí eu tive um outro impedimento, não foi mais família, não foi nada disso, realmente foi uma questão de trabalho. Mas quando chegou no meio do segundo semestre de 2024, eu comecei a movimentar a matrícula. Para fazer, né? E em 2025, efetivamente matriculada. Olha aí. E cursando um curso que hoje, era o meu sonho. O que a Gretchen pode pensar para o futuro? Qual é a Gretchen do futuro? A Gretchen do futuro. Às vezes eu nem consigo me definir, entendeu? Porque a Gretchen de lá de trás, com os sonhos hoje, vendo tudo se realizar, ela tem a certeza de uma coisa, ela não está parando ainda aqui, ela não pretende parar aqui, ela ainda vê muita coisa, muita opção de conquista. Nice, você, quem é a Nice e o que é que ela faz hoje? Bem, a Nice é uma pessoa extrovertida, alegre e feliz por estar realizando todos os seus objetivos e sonhos que antes, né, a sociedade que impõe a sua vontade, eu escutava mais dela do que as minhas próprias vontades. E hoje você faz o quê? Hoje eu sou psicóloga organizacional, trabalho na Servipred e também trabalho na Faculdade Estácio. Eu desejei trabalhar em 2 empresas, porque era um sonho meu trabalhar em 2 lugares. Para me realizar profissionalmente, eu trabalho como psicóloga organizacional na Servipred
E trabalho na Estácio por muita gratidão, porque a Estácio me proporcionou, né, essa oportunidade de estudar com bolsa de 100%. Então, eu atendo os alunos, eu amo atendimento, e foi no atendimento que eu me autoconheci e que me levou a fazer a psicologia. Nice, você começou a sua vida como estudante um pouco tardia, né? Como é que foi? Qual foi o maior desafio para você? Você se conhecer, você conciliar com os filhos, marido, como é que foi? O maior desafio foi ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque assim, não é fácil, né? Eu acredito que todas as mulheres passam por isso, né? Ter que cuidar da casa, ter que colocar as coisas em ordem e tirar o tempo para estudar. Mas quando eu cheguei aqui em Belém, eu tive esse equilíbrio pessoal e profissional. E eu comecei a estudar aos 47 anos, né? Antes disso, eu passei 15 anos aperfeiçoando a beleza feminina, né? Fazia depilação, fazia as unhas. E isso me ajudava na interação social, porque eu tenho essa necessidade de interagir com pessoas. Mas o meu maior desafio foi não dar ouvidos ao que as outras pessoas falavam. Porque você achava que o que elas falavam era o que era o certo. Porque assim, querendo ou não, isso nos atravessa. Entendeu? Porque a gente tem a necessidade de agradar as pessoas. E isso te motivou, de repente, a ser psicóloga também? Sim. Hoje eu me analiso, né? Com o conhecimento que eu tenho, eu faço a análise de tudo que aconteceu comigo, né? Então, eu sempre obedeci aos outros, eu não me escutava. Eu sempre tive o sonho, desde novinha, de entrar numa universidade, porque eu sabia. E aí fez logo duas, né? E quando eu me formei em psicologia, as portas, assim, se abriram. Eu vi, assim, a oportunidade, né, de trabalhar naquilo que eu gosto. Porque eu amo a disciplina que eu tive no primeiro curso, Psicologia Organizacional, foi que me levou a fazer a psicologia, porque eu já entendia. Quando as pessoas falavam para mim, eu já sabia qual era a necessidade dela. E eu amo esse conhecimento, hierarquia das necessidades, de Maslow e de Rogers, porque ele me transformou, ele me levou a ter essa que buscar, entendeu? Hoje, né? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero que elas enxerguem como eu enxerguei esse conhecimento. Gestão de recursos humanos, de uma forma ou de outra, também trabalha muito, né, com esse lado. E aí foi esse teu primeiro curso. Quando você tem esse primeiro momento aí com a faculdade, qual é o sentimento que vem nisso, de satisfação? O que passa na tua cabeça nesse momento? Realização profissional. Que dentro da hierarquia das necessidades, realização profissional é uma de nossas necessidades. E para a gente ser feliz, a gente precisa atender a todas elas. Fisiológicas, de segurança, social, autoestima, todas elas atendidas, você tem a tendência ou a possibilidade de se autorrealizar e ser feliz. Nice, agora sim, você tem 3 filhos, né? Sim. E como é que é para os teus filhos? Eles se sentem orgulhosos? O que eles comentam com você dessa mãe que se reinventou, que se ressignificou? Eles agora, como eu trabalho em 2 lugares, eles falam assim, minha mãe agora é o Júlio. Porque eu trabalho de manhã numa empresa e de tarde na outra empresa. Então, eles se sentem orgulhosos. Na verdade, a minha filha mais velha foi que me motivou, né? Que ela chegava debatendo em casa sobre o que ela vinha estudando, né? Então, eu senti muita vontade, desejo de estudar também. Eu sempre soube que o ensino superior, ele vai transformar o conhecimento, né? Ele transforma a vida de todas as pessoas. E de uma mulher, então, mais ainda, né, Nice? Empoderada, ela fica empoderada, ela se sente feliz, ela passa a se escutar mais, porque o conhecimento faz com que a gente reflita, né? Poxa, eu existo, né? Eu existo. Logo, penso, logo eu existo. Exatamente. Qual é o recado que tu deixa para essas meninas que estão aí achando que não podem, ou então mulheres da nossa idade, 40 a mais, que acham que não tem mais tempo para estudar? Você começou com 47 anos e está aí, formada, 2 faculdades, trabalhando na área que ela quer. O que você deixa para elas de mensagem? Nunca é tarde, tá?
idade não é problema, e se você é nova, quanto mais cedo você começar, no futuro você não vai se arrepender de ter começado cedo. Porque aí você tem um universo de oportunidade, né? Sendo mais jovem, né? Mas assim, no meu caso, eu sempre reclamava por não ter estudado mais jovens. Mas assim, a gente não tem que olhar para o passado, a gente tem que focar no aqui e agora, no futuro. Planeja o futuro, porque a gente não pode ir lá atrás, como é o filme Efeito Borboleta, e modificar as coisas. Mas a gente pode ir daqui para frente, planejar o futuro. Su, e você? Quem é a Su e o que ela faz hoje? A Su hoje, eu vou pegar uma palavra que é sua. A Su hoje, ela é empoderada. A Su hoje, ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe dos talentos dela. E hoje a Su ainda não está, né? Ela não está. E não é a idade que vai impedir jamais de alcançar o meu sonho. E graças a Deus, eu tenho sonho. Antes de falar, qual é o teu sonho? Eu ficava assim, hoje não, hoje eu sei o meu sonho. E eu vou chegar lá. Hoje eu trabalho com transporte, empreendimento. É empresária da área de transporte. Do transporte, mas eu tenho certeza que eu vou me realizar na área do jornalismo, da comunicação. Su, com 18 anos, já mãe, e isso tudo acabou impedindo você de se tornar uma estudante, como todas as estudantes, né, todas as meninas, né, que a gente imagina nessa fase se torne, né, com 18 anos. O que mais foi difícil para você? Enfrentar todo um padrão familiar que também te impedia disso, ou você mesma de entender que você precisava? Mais difícil para mim foi enfrentar os meus pais, principalmente o meu pai. Porque o meu pai é piauiense, minha mãe cearense. Então, arretados. Arretados. E aí, o meu pai se levanta e disse: ela não vai estudar. Porque se ela quisesse estudar, ela não teria engravidado, não teria tido filho. E eu achei que a minha mãe fosse recuar, apesar dela ser essa mulher forte, mas eu achei que ela fosse recuar. Mas ela enfrentou meu pai, ela peitou, como a gente diz, né? E ela disse: não, ela não vai parar de estudar. Agora eu já estava terminando praticamente já o segundo ano para entrar no terceiro. Uhum. E a minha mãe disse: não, ela não vai parar de estudar, porque eu vou ficar olhando a minha filha, a filha dela para ela. E aí aquilo assim, eu disse: olha só, nunca imaginei que a minha mãe fosse ser essa guerreira que te ajudou, formou a primeira rede de apoio que você teve, né? Justamente. E assim, tudo é de Deus, né? Porque eu tive filho no mês de julho, férias, foi parto normal, então quer dizer, já saí do hospital já andando, né? Bem, pronto. Quando terminou as férias, a minha filha estava com quase um mês, né? Que ela nasceu dia 12 de julho, então em agosto eu já estava voltando para a sala de aula. E aí, depois desse período, você já estava casada? Como é que foi? Me conta. Eu estava solteira. Estava solteira. E aí eu dei um tempo, né, para terminar os estudos, mais ou menos um ano. Estava muito bebê. E aí a vontade de trabalhar, porque eu sabia que eu tinha uma criança, já não era mais só eu. Uhum. E o meu pai sempre foi assim, aquele pai que ele proveu tudo assim do básico para dentro de casa. Então, eu já vinha assim também, Arcângela, de certos tipos de preconceito, de bullying que eu já sofria por ser preta, né? Naquela época eu não assumia esses cachos, sim. E morava na periferia. Então, mulher preta na periferia e com uma idade acima do que todas as colegas com certeza tinham, aí era preconceito mesmo, né? Era preconceito puro. E aí eu lembro que eu estudava numa escola muito boa por conta de um primo meu, que era funcionário na época da Camargo Corrêa, lá em Tucuruí. A minha adolescência foi em Tucuruí. E aí eu lembro que coisas que me marcaram dentro da sala de aula, né? A gente chegava da cidade para a Vila Permanente, que era onde era a nossa escola, e os colegas olhavam para debaixo da carteira, estava só barro, só lama, por causa da nossa chinela, Sim. né? E eles começavam a sorrir.
ficavam fazendo deboche. Olha só. Outra vez foi, eu lembro... Ei, você pensa que isso daí é brincadeira? Para você que está ouvindo, isso é muito sério, porque isso, olha, fere na alma, viu? Fere. Fere que ficou marcado até hoje isso. E eu lembro que a outra coisa que ficou marcado, eu tinha uma professora de química, branca, 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 dos olhos azuis. Se eu não me engano, ela era mineira ou era paulista. E eu estava numa aula de laboratório com ela. Quer dizer que eu já me intimidava por conta da minha cor e do meu tipo, né? E aí eu fui, quando os alunos se aproximaram dela para olhar de perto, ela manuseando uma tal pipeta, né? Eu também fui para olhar. Quando eu me aproximei dela, ela fez assim. Até hoje, Nossa. marcou. Marcou, que eu sinto que você está até emocionada, né? Marcou. Mas marca mesmo, viu? E depois que eu tive filho, eu já fiquei pensando assim, e agora eu com filho também tenho um preconceito, né? Com filho, por conta de filho. Mas aí eu segui a minha vida, eu nunca fui assim, essa pessoa de ficar chorando pitanga, sabe? Já aconteceu... Cada desafio era um passo a mais que você dava, né? Era. Então eu sempre fui essa pessoa assim, né? Logo eu puxei assim também a minha mãe, meu pai, essa força, né? Esse nordestino forte, né? Então eu segui minha vida. E eu comecei a buscar emprego. Aí foi onde eu conheci o meu esposo, né? Onde eu conheci ele, e aos 20 anos de idade, tinha terminado, ele foi meu paraninfo, né, no terceiro ano. E aí, queria continuar os estudos. Aí outra barreira, não tinha, porque naquela época não tinha. E aí vem para Belém. Aqui Não, em Belém. aí até eu chegar em Belém, levou tempo, porque eu já fui para o sul do Pará. Aí me liguei só no trabalho, porque o meu esposo, muito empreendedor nato, né? Então, aí eu embarquei nessa, só trabalho, né? E aí, de certa forma, a gente vai o quê? Se anulando. Total, esse é o grande problema. Ei, presta atenção. Fui me anulando sem me perceber. Eu não me percebia. Eu não sabia quem era a Su. A Su, né? O que a Su tinha. Que talento a Su tinha, né? E aí eu fui levando, quando eu vim embora para Belém, já depois de um certo tempo, uma amiga minha falou assim, olha, você já está matriculada num curso de teologia. Né? É aquele curso técnico, mas que é um curso, né? Teologia, né? E aí eu, tá bom, vou fazer teologia. Depois disso, né, que eu fiz teologia, estava terminando, o meu professor falou assim, quem quer fazer licenciatura em pedagogia? Eu já imaginei, você professora também, né? Claro, uma faculdade, você professora aqui na faculdade de teologia. E aí, fiz licenciatura em pedagogia, mas não exerci a profissão, né? E o tempo se passou, foram se passando os anos. Eu já fiz também, sou esteticista, costumo dizer assim... todo um conhecimento um pouquinho. Eu sou aposentada, esteticista, aposentada, e fazia cabelo, eu já tive salão de beleza, gostava muito, né? Que bacana. Mas, empreendedora também. Empreendedora também. Mas aí, sabe que isso parece assim que não estava te preenchendo. Não. E é isso que eu quero te perguntar, por que jornalismo? Pois é, eu te falei que eu não me conhecia. Quando esse amigo meu me chama para eu participar, olha só, tenho uma proposta. Quero que você participe comigo de um programa lá na Rádio TV Web Nova Vida, que é do Centro de Recuperação, né, de Dependentes Químicos. E eu disse, mas como? Estou lhe falando, está feito o convite. Só tem uma coisa que você vai fazer, se matricular no curso da Papa Francisco de técnico de rádio e TV. Sim. E aí eu disse, como eu sou mesmo saliente, eu disse, eu topo. Eu topo. Aí eu fui fazer, me matriculei e ele no meu pé me cobrando. Me matriculei direitinho. E aí ele, vamos começar. E aí, assim, a gente começou um programa lá, onde... Quando você viu, você já estava fazendo a faculdade de jornalismo. Aí, depois disso,
acabou o programa e a chama ardeu. A chama ardeu, e eu disse, eu vou fazer jornalismo porque é a área da comunicação. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero. Aí eu fui, matriculei, falei com meu esposo, e ele me deu maior força, né? Ele falou e concordou que via no meu perfil Que era uma comunicadora. era uma comunicadora, e aí cá estou eu fazendo jornalismo. E depois do jornalismo, Arcângela, eu estava pensando, olha, como tem coisas que eu fazia intuitivamente, sem ter a técnica, mas quando a gente tem aquele Você talento... começa a perceber depois que você faz, que você já tinha o talento antes, né? Agora, Su, que mensagem você deixa para muitas mulheres, né, que passam pela mesma história que você já vivenciou e que o medo, a insegurança e até a falta de apoio de algumas pessoas acaba travando essa mulher? O que você pode falar para elas? Olhando para lá? Olhando para cá, para onde você quiser. Minha querida, primeiramente, se perceba, se conheça. Não deixe que nenhuma outra pessoa, por mais assim, mais inteligente que seja no momento, não é, mais experiente que seja, com uma personalidade muito forte, né, não deixe que você seja essa sombra do lado. Mas veja que você tem talento, procure descobrir seus gostos, seu talento, para viver a sua vida. Porque muita gente deixa de viver a nossa vida, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, para viver a vida do outro. Então, viva a sua vida. Você tem aquela coisa maravilhosa aqui do seu lado, mas veja que você também tem uma vida, você é uma coisa maravilhosa também, e que o mundo também precisa descobrir. Olha, dentro de artigo, de pesquisa comprovada cientificamente, Tiago Venafo é um que fala, né, que as empresas, para permanecer no mercado de trabalho, ela precisa ter seus colaboradores fixados. A nossa geração X, ela gosta de estabilidade. Então, as empresas têm muito mais vantagem em contratar mulheres de mais idades, colaboradores de mais idade, para poder mesclar com a geração Z, que é uma geração que tem senso de urgência, é muito positivo para a organização, mas eles não vão ter querer se fixar dentro do ambiente de trabalho. Então, veja bem, que me motivou a continuar a saber que eu tenho chance no mercado de trabalho. É justamente essa percepção. Exatamente, esse conhecimento científico foi passado para mim, foi que me motivou a eu tenho chance. Eu posso e eu quero. Eu posso sim. Isso. E eu estou vendo isso comprovado agora nessa realidade. Que aos 58 anos, eu trabalhar em 2 empresas, entendeu? Olha aí. Buscar o meu melhor. Cheia do dinheiro, mana. Tá com 2 empresas, 2 empregos. Muito feliz. Muito feliz. E Gretchen, você sente que hoje o mercado, o comércio, ele está preparado para nós, mulheres? Eu digo assim, 30 a mais, 40 a mais? Preparado, talvez ele não esteja, não. Mas a gente empurra ele. Mas a gente vai lá. E eu sempre uso para mim eu olho para mim todos os dias e eu falo assim, hoje eu vou ressignificar o que na minha vida? Porque foi isso que me motivou. Ressignificar, apertar esse botãozinho, ele faz toda a diferença. Olha aí, nossa advogada, né? Gretchen, futura desembargadora. Com certeza. Amém. Esse é o botão que eu apertei. Meus amores, eu quero dizer para vocês o seguinte, muito, muito sucesso, porque nós somos sim empoderadas. Ei, mana, deixa a tua graça, te empodera também. Tu tá com graça que é. Ei, tu ainda não apertaste o sininho, tu não tá me seguindo? Segue, porque você vai ouvir histórias lindas, ricas, como dessas 3 poderosas, empoderadas. E olha, são exemplo. Sim, você tá sentado aí, tá vendo no YouTube, tá acessando o canal, já é alguma coisa. Já é alguma coisa, porque aqui tem história de referência. Beijo pra você, até o próximo programa. Tchau!